Então, pessoal, vamos lá para a gente conhecer o método Gauss-Jacobi, que é um dos métodos iterativos, né? O método de Gauss-Jacobi. Carl Gustav Jacobi apresentou o método iterativo que recebe seu nome em 1845. Nesse método, as equações formadas quando isolamos os x1, x2 e xn são usadas para calcular uma sequência de aproximações. x1 da primeira etapa, x2 da segunda etapa, x3, xn da enésima etapa. Então, deixa eu explicar para vocês essa notação, esses índices que a gente coloca, tá? Então, quando ele fala x1, x2, xn, são as incógnitas da minha equação. É como se a gente estivesse falando, ó, x1 é o x, o x2 é o y, o x3 é o z, o xn é uma letra qualquer. Então, esse índice de baixo, 1, 2 e n, ele mostra para mim que as incógnitas, elas são diferentes. Eu estou falando de x, y, z, w, t, qualquer um, tá? Agora, esse índice em cima, né, esse índice aqui, os números que a gente coloca em cima, está mostrando para mim a iteração, qual etapa que eu estou, iteração 1, iteração 2, iteração 3, tá? Então, só para distinguir para vocês, para ficar bem claro. Então, quando eu falo x, iteração 1, x da segunda iteração, x da enésima iteração, tá? Então, para vocês verem, saberem a diferença. Aqui eu estou falando de cada uma das incógnitas e esse índice, quando está acima, eu estou falando a iteração que eu estou fazendo, em qual etapa que eu estou do procedimento, qual etapa que eu estou do processo, tá? Então, vamos lá, vou ler de novo. Neste método, as equações formadas quando isolamos x1, x2, xn, são usadas para calcular uma sequência de aproximações. X da primeira iteração, x da segunda iteração, x da enésima iteração. Tá? Conhecida uma aproximação inicial, que chamaremos de x0, x inicial, usaremos para definir uma aproximação para x da primeira iteração, x1. Então, ou seja, como a gente viu na nossa aula anterior, na nossa videoaula anterior, o método iterativo, ele consiste em isolar a minha incógnita e a partir dessa nova equação que eu isolei a minha incógnita, eu vou utilizando para calcular as aproximações que convergem para a solução desse meu sistema. Tá? Então, aqui, ó, é dada uma aproximação inicial, a gente começa com uma, então a gente chama ela de x0, aproximação inicial. A gente vai usar esse x0 para calcular a solução após a minha primeira iteração. Por isso que eu chamo de x da primeira iteração, tá? Tudo bem? Então, vamos fazer que fica mais fácil de compreender, tá? Nós repetiremos essa ideia no cálculo de novas aproximações para outras componentes. Então, eu encontro a solução na primeira iteração. Não deu? Eu uso aquela solução que eu encontrei para fazer a segunda iteração. Não deu a solução ainda? Eu vou usar aquela solução que eu encontrei da segunda iteração para fazer a terceira. E assim vai indo. Eu vou repetir no processo. Lembre que a gente viu na aula passada aqui que interagir é repetir o processo, então a gente vai repetir nesse processo, trocando apenas a solução que a gente vai encontrando, ok? As sucessivas aproximações continuará e terá êxito até que a solução encontrada converge para a solução do sistema, ou seja, o máximo que eu tenho quando eu faço a solução que eu encontrei menos a primeira, a solução que eu encontrei, menos a anterior, e esse valor se aproxima de zero. Quanto maior, quanto cresce a quantidade de iterações que eu estou fazendo. Então, ele está falando o seguinte, o máximo de I
variando de 1 até n. Esse n é a quantidade de equações que eu tenho, né? Então, xi k mais 1, que é a iteração atual, menos a solução xi da operação anterior, tá? Se aproxima de zero quando k cresce. Então, conforme eu vou fazendo, ó, encontrei essa solução, menos a solução anterior, quanto mais próximo de zero tá chegando esse valor, eu tô chegando, melhor converge essa minha solução para o sistema, tá? Quando é que eu vou parar? Qual que é o critério de parada? Qual que é o teste de parada? Então, se a sequência xk estiver suficientemente próxima de xk menos 1, ou seja, quando eu faço a minha solução menos a minha anterior, e isso está próximo de zero, né? Isso vai dar zero quando eu faço essa diferença. Ou seja, se está dando próximo de zero, é porque elas estão muito próximas, né? A diferença entre elas é muito pequena. Então, como que eu vou fazer o teste de parada? Tem alguns exercícios que ele te dá uma precisão. Olha, essa diferença tem que ser menor que tal valor. Então, tem alguns exercícios que falam para a gente quanto que é essa precisão, tá? Então, dado uma precisão de epsilon, quando a diferença do atual para o anterior for menor que essa precisão, for menor que epsilon, tá? Então, o x daquela iteração é a solução do sistema linear. Ou também, o que pode ser um teste de parada é a máquina falar, a máquina dizer, olha, no máximo 3 iterações, no máximo 5 iterações. Então, computacionalmente, o número máximo de iterações também é um critério de parada. Então, quando a máquina determina, olha, só pode fazer 3 iterações, 4 iterações, 5 iterações, tudo bem? Então, eu tenho aí 2 testes de parada. O primeiro é a precisão, se ele me dá um epsilon, e o segundo, se computacionalmente fala para mim, olha, o número máximo de iterações é esse. Então, aí a gente não avança, ok? Então, vamos para o exemplo. Utilizando o método de Jacob, calcule a solução do sistema abaixo com o epsilon, olha, a precisão de 0,05, ou seja, de 5 centésimos. Então, ele me deu uma precisão, tá? O sistema é dado, as minhas estimativas iniciais ele me deu, né? Agora a gente vai ver se esse sistema ele converge, tá? Então vamos verificar a convergência. Então o elemento da diagonal principal ele tem que ser maior que a soma dos elementos restantes da linha ou da coluna, tá? Então vamos ver na linha. Então, o 10 é o elemento da diagonal principal. 2 mais 1, 3. Então, 10 é maior do que 3, ok? O 5 é o elemento da diagonal principal. Então, o coeficiente aqui é 1, né? 1 mais 1, 2. 2 é menor do que 5, ok? O 10 é o elemento da diagonal principal. Então, 2 mais 3, 5. 10 é maior que 5, ok? Satisfeito, tá? Se eu olhar na coluna, eu vou ver que aqui na minha segunda coluna não vai satisfazer, porque eu tenho aqui o 5 é elemento da diagonal, 3 mais 5, 5 é igual. Nós temos que tem que ser estritamente maior, não pode ser igual. Mas, professor, então furou nessa coluna. Não tem problema. O critério de convergência diz linha ou coluna, não linha e coluna. Já satisfez na linha, beleza, bola para frente. Esse sistema ele vai convergir, convergir para a solução usando o método de Jacob, tá bom? Então não tem problema que uma coluna não deu certo, mas todas as linhas deram certo, tá? Agora, depois que a gente verificou a convergência, nós vamos isolar as incógnitas que seus termos fazem parte da diagonal principal.
Então, eu vou isolar quem? Ó, o x1 na primeira equação, o x2 na segunda equação e o x3 na terceira equação. Ou seja, né, os termos que os acompanhem fazem parte da diagonal principal, tá? Então, 10 está na diagonal principal, vou isolar o x1. O 5 está na diagonal principal, vou isolar o x2 na segunda equação. O 10 está na diagonal principal, então eu vou isolar o x3 na terceira equação, tá? Então, vai ficar o seguinte. Como eu quero isolar o x1, eu vou passar todo mundo para o lado de lá, tá? Então, vai ficar 7 menos 2x2 menos x3. Mas eu não quero 10x1, eu quero somente x1. Eu tenho que isolar somente x1. Então, 10 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a minha equação ficou 7 menos 2x2 menos x3 dividido por 10. Tudo bem? Agora, eu vou isolar o x2. Passo o x3 e o x1 para lá. Então, vai ficar menos 8 menos x1 menos x3. O 5 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Tudo bem? Isolei o x2. Agora, eu vou isolar o x3. Eu passo o 2x1 e o 3x2 para lá. Aí vai ficar 10x3. O 10 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, ó, turma, já pode escrever a equação direta, como eu fiz aqui para o x2 e para o x3. Eu só fiz aqui essa primeira equação só para mostrar para vocês o procedimento. Mas vocês já podem escrever na resolução de vocês direto, tá bom? Então, essas são as 3 equações que nós vamos utilizar para poder fazer as iterações. Agora é a terceira etapa, não a segunda. A terceira etapa, nós vamos substituir o valor da solução inicial na primeira iteração. E aí a gente vai encontrar o valor da solução na primeira iteração, tá certo? Aí eu encontro da primeira, aí eu verifico se deu critério de parada, se não deu, eu continuo. Então, vamos lá. Substitui x1 inicial, x2 inicial e x3 nas equações formadas quando isolamos o x1, x2 e o xn, lá naquelas equações, para calcular uma sequência de aproximação. X na primeira iteração, x na segunda iteração, x na enésima iteração, tá? Com um epsilon, ou seja, o critério de parada de 0,05. Então, vamos lá. Eu vou calcular o x1 da primeira iteração. Então, no lugar do x2, eu vou colocar o x2 inicial e o x3 inicial. Tudo bem? Agora, substituindo. Então, x1 da primeira iteração vai ficar 7 menos 2 vezes menos 1,6 menos 0,6. Turma, eu só estou substituindo com o valor inicial que ele me deu, tá? Então, x1, fazendo essa conta, gente, ó, perde tempo não. Faz essas contas na calculadora, tá? Então, o x1 da primeira iteração dá 0,96. Agora, a gente vai para o x2. Então, eu vou substituir aqui, ó, o x1 inicial e o x3 inicial, certo? Então, ficou menos 0,7, menos 8 menos 0,7, menos 0,6. Tudo bem? Só estou substituindo. Então, esse resultado me dá menos 1,86. O x3, na primeira iteração. Então, 6 menos 2 vezes x1 inicial, menos 3 vezes x2 inicial. Então, vai ficar menos 2, 0,7. 6 menos 2, 0,7. Menos 3 vezes menos 1,6. Tudo bem? Só substituindo. Então, meu x3 na primeira iteração deu 0,94. Será que eu já posso parar aqui? Com uma iteração eu já chego numa solução que mais se aproxima, uma solução que converge para a solução desse sistema? Vamos ver, então? Para eu verificar... Deixa eu ficar embaixo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a solução que eu acabei de encontrar, menos a sua anterior, tá? Então, aqui, eu vou ver o meu critério de parada.
Então, eu faço 0,96, que eu acabei de encontrar, menos a inicial, a anterior, 0,7. Então, deu 0,26. Então, deu 26 centésimos. Ainda é maior do que o epsilon, que é 5 centésimos. Tá? Então, eu verifico para o outro também. Para cada um deles, eu vou verificar. Eu vou fazer a solução que eu encontrei. Menos a anterior, tá certo? Então, aqui me deu 26 centésimos. Tá? O próximo. A solução que eu encontrei menos a solução inicial, tá? Então, o que fala para mim lá o teste de parada? Que é o maior desses valores, que tem que ser menor do que o epsilon. Então, o maior desses três valores é o 34 centésimos. Ele ainda é maior que o epsilon, então eu não posso parar. Eu falei o contrário, né? Eu falei maior, não é menor, tá? Então, o maior desses valores é 0,34 centésimos. E ele é maior que o epsilon. Então, eu não posso parar. Eu só paro quando o maior dos valores dessa diferença for menor do que o epsilon, tá certo? Então, vou ter que fazer mais uma iteração. Então, a gente parte para a segunda iteração. Então, aí na segunda iteração, eu vou utilizar o valor de x1, x2 e x3 que a gente encontrou na primeira iteração. Então, a gente vai repetir o processo, tá? Então, vamos lá. O x1 da segunda iteração, eu vou usar o x2 da primeira e o x3 da primeira, substituindo, tá? Então, vamos lá. O x2 da primeira iteração deu menos 1,86. E o x3 da primeira iteração, 0,94. Então, eu estou substituindo. Tá vendo que eu estou repetindo o processo, tá? Eu uso a solução anterior para poder calcular a solução para poder calcular a solução atual, tá certo? Então, deu 0,978. De novo, vou calcular o x2 na segunda iteração. Eu uso o resultado da primeira iteração, tudo bem? Então, substituindo. Então, x1 da primeira, 0,96, x3 da primeira, 0,94. Então, o x2 da segunda iteração dá menos 1,98. Vamos x3 da segunda iteração, ou segunda etapa. Então, substituindo. Então, x3 na segunda iteração deu 0,966. Será que eu posso parar? Então, para saber se eu posso parar, eu vou ter que fazer a diferença da solução que eu encontrei para a anterior, tá? Então, vamos lá, fazer a diferença. Ai, gente, desculpa que ficou aqui embaixo. Mas lá no slide vocês vão conseguir ver direitinho, tá? Então, vai ser a diferença na segunda iteração. 978 centésimos menos 978 milésimos menos 96 centésimos. Então, dá 0,018. Vamos ver o próximo. Vou fazer a solução que eu encontrei menos a anterior. Dá 0,12. Vou fazer do x3. Vou fazer o que eu encontrei menos a anterior. Então, eu olho o maior valor desses três. O maior valor desses três é 12 centésimos. Ainda é maior do que 0,05. Então, eu não paro. Eu vou ter que continuar. Eu só paro quando o maior desses valores for menor do que a minha precisão, for menor do que o epsilon. Então, eu tenho que fazer mais uma iteração. Então, a gente vai para a terceira iteração. A gente vai usar a solução que a gente encontrou lá na segunda iteração, tudo bem? Gente, assim, não é difícil. A gente só precisa ter um pouco de paciência porque tem que fazer bastante cálculo, tá? É só substituindo e a gente está fazendo o mesmo processo, tá certo? Então, o x1 da terceira iteração.
Eu vou usar a solução da segunda iteração. Tudo bem? Então, x1 da terceira iteração deu esse valor. Vamos para o x2. Então, x2 da terceira iteração, vou usar o x1 e x3 da segunda. Aí, gente, é só substituir mesmo, tá? Ó, x1 da segunda iteração, 0,978. Menos x3 da segunda iteração, 0,966. Eu vou substituindo. Aí, meu resultado deu menos 1,9888. Tudo bem? Calculando x3 da terceira iteração, tá? Aí é conta mesmo. Tudo bem? Agora a gente vai ver se eu já posso parar. Vamos ver se essa é a solução que converge para a solução do sistema. Então, eu faço o que eu encontrei menos a solução anterior. Então, deu 0,0214. Próximo. A mesma coisa, a solução que eu encontrei menos a anterior. Então, deu 0,0088. Aqui, a mesma coisa. Eu vou olhar qual é o maior valor. O maior valor é 0,0214. É menor do que o epsilon, que é 0,05. Então, eu posso parar, tá certo? Então, olha, o critério de parada é a precisão. É menor do que 0,05, então eu paro por aqui. A solução do meu sistema. x1 na terceira iteração, 0,994, x2 na terceira iteração e x3 na terceira iteração. Então, fazendo 3 iterações, nós chegamos a uma solução que mais se aproxima da solução desse sistema, que converge para a solução desse sistema, pois o maior valor da diferença do anterior, o maior valor da diferença da solução encontrada para a anterior é menor do que a precisão, é menor do que o epsilon dado, que no caso 5 centésimos. Tudo bem? Então, a solução do meu sistema é x1, x2 e x3, certo? A gente continua no próximo vídeo.